Bom dia. A gente está muito feliz de receber todos vocês, todas, né? E acabou virando um evento, né, Silvia? A gente já estava só no começo da manhã e quando eu vi esse monte de gente, falei, gente, virou um evento. Espero que a gente consiga aprender, trocar. Vamos começar com a fala da Josi, que é a nossa professora, hoje está com o quarto e quinto ano. Depois a Adriane, depois a Uli, que eu já estou íntima, já estou chamando de Uli, mas né? Então, que a gente possa aprender. Eu vou me intrometer e perguntar se tiver alguma dúvida, se pode perguntar no meio, ou se é para esperar o final. Não. Pode Pode perguntar. Vai acabar virando um debate, assim que eu gosto. Essa apresentação é um resgate de um trabalho que a gente vem fazendo na escola desde 2015. A gente vem refletindo, pensando um pouco sobre as nossas práticas e adotando algumas práticas diferentes assim na escola. E aí algumas a gente adotou, viu que não deu certo e abandonou, outras a gente modificou, a gente fazia numa certa frequência e diminuiu a frequência, então a gente foi adaptando. E aí eu vou apresentar para vocês o que a gente tem hoje, como ficou hoje essa proposta. Aí tudo começou lá em 2014, no final de 2014, a escola teve um IDEB assim, muito baixo, mas para além do IDEB, mais importante até do que essa avaliação, que é uma avaliação externa, foi uma avaliação que nós fizemos aqui dentro da escola. Nós tínhamos muitos alunos retidos no terceiro ano e uma turma de terceiro ano com uma distorção série-idade muito grande. Assim, era uma turma que realmente preocupava muito. Então, assim, o resultado do IDEB, ele veio só para mostrar assim, ó, o que vocês estão percebendo é isso mesmo. Precisa repensar o que está acontecendo. Embora a escola já tivesse um trabalho bem preocupado mesmo com a alfabetização, um trabalho bem comprometido, essas crianças foram ficando para trás de alguma maneira. E aí, em 2014, chegou o momento de falar assim, agora chega, não dá mais para ser desse jeito, a gente precisa mudar alguma coisa aqui dentro para essas crianças poderem continuar. Desse primeiro momento, de 2014, eu participei bem no finalzinho, porque foi o ano que eu cheguei na escola. Então, eu cheguei na escola numa turma de educação infantil, então eu estava um pouco afastada dessa discussão de alfabetização. Mas aí, quando a gente fez o conselho no final, né, acho que a gente percebeu mesmo que a situação estava difícil e a gente ia ter que precisar reorganizar toda a escola. E aí, essa é uma frase que se tornou a nossa frase desse projeto de 2015, que é: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Que a gente viu que se a gente não tivesse todo mundo junto, se a escola toda não tivesse envolvida para recuperar essa turma, que a gente não ia conseguir. Então foi a partir daí que a gente pensa o projeto Melhor 2015. Que foi onde começou as ideias, né? Começaram essas mudanças de prática dentro da Mariana. O projeto, assim, a foco do projeto era o reagrupamento de linguagem e matemática. Então, como nós fazíamos? As 3 turmas do ciclo, nós fazíamos o diagnóstico inicial desses alunos, e aí fazíamos os grupos por níveis de escrita, né? Silábico, pré-silábico, silábico alfabético, e nós reagrupávamos esses grupos. Então, por exemplo, uma professora era professora do terceiro ano, mas ela podia estar só com um grupo dos pré-silábicos e dos silábicos, por exemplo. E aí, a intenção não era a gente homogeneizar a turma, até porque, ainda que a gente tivesse todos os pré-silábicos dentro da sala, a turma ainda seria heterogênea. A intenção era aproximar os níveis para a gente tentar fazer um trabalho mais específico com esses alunos. Porque assim, a gente sabe, se a gente pega uma turma que tem um pré-silábico e 10 alfabéticos, alguém ali vai perder alguma coisa. Então a nossa intenção nesse primeiro momento foi essa. E aí nós agrupávamos 3 vezes na semana linguagem. Então cada professora ficava com um grupo de um determinado nível. A gente sempre tentava deixar os grupos, assim, os pré-silábicos e silábicos, com grupos menores para tentar ter uma intervenção, né, mais direta, ter mais possibilidade de intervenção com aquele grupo. Num dia da semana nós agrupávamos também por matemática,
E aí, em matemática, nós elaboramos uma avaliação em que a gente nivelava as crianças, assim, nível 1, 2 e 3, e dividíamos em grupos também, que algumas crianças sabiam fazer conta, sabiam milhar, e outras crianças ainda não sabiam contar de 1 a 50, por exemplo. Então a gente precisava de alguma maneira nivelar justamente para trabalhar a especificidade daquele grupo. E nós tínhamos também um dia da semana que a gente ficava com a turma mesmo, com a turma original, né? E que a gente trabalhava nesse dia da semana projetos por área de interesse. Bom, primeiro a gente botava pela turma e depois a gente fez os projetos por área de interesse. E aí o projeto por área de interesse, como é que funcionava? Aqui tem essa foto ali do cantinho, eles estão na assembleia. E aí assim, nas turmas, nós tirávamos os projetos que eles gostariam de estudar dentro da turma. E aí nós levaríamos um para a assembleia. Cada turma levava um projeto para a assembleia. E aí quando chegava lá fora, as crianças que estavam lá poderiam escolher qual projeto que eles iriam participar, independente da turma que eles estavam. E aí nesse projeto a gente buscava trabalhar, né, os conceitos de história, geografia e ciências. E aí ali na foto, não sei se não dá para ver muito bem, mas ali tem o projeto de animais, corpo humano, super-heróis e videogame. A gente já fez projeto de bolinha de gude, de moda, porque eram as ideias deles, né? Eram o que eles, de futebol, o que eles gostavam, o que eles se interessavam. Então a gente entrava nessa... E assim, era isso, né, pra gente fazer, porque... Pronto, tá bom. Aí ele quer saber sobre bolinha de gude, tá? Onde eu boto história, geografia e ciências disso daí, né? Não foi um trabalho simples, mas era um trabalho muito legal, porque eles se envolviam muito. Eles traziam as coisas pra gente mostrar no projeto. Foi muito legal esse período. O pátio integrado. O pátio integrado é uma proposta em que cada turma, cada professor apresenta uma atividade. Tem uma atividade lá fora do pátio, que são os nossos brinquedos do pátio. A gente tem totó, tem ping-pong, tem tamancobol, a gente tem os brinquedos que já ficam no pátio normalmente. E aí, nesse momento do pátio integrado, as turmas ficam livres para transitar nos espaços em que eles quiserem. Esse projeto começou em 2016, não foi? 2016. E naquela época, a gente fazia isso com uma frequência maior, assim, praticamente todos os dias da semana. Só que a gente viu que não estava surtindo muito efeito, não estava dando muito resultado. Então a gente diminuiu. E aí hoje, assim, é um trabalho super legal, mas a proposta é a gente fazer no final de cada mês. Então no final do mês, cada professor vai preparar uma atividade diferenciada e vai para ter esse momento do pátio integrado. E aí, teve um pátio integrado sexta-feira passada, agora no final de abril. E essas fotos aqui já são desse pátio integrado que aconteceu agora. Então, teve uma sala de colagem com elementos naturais. E aí, assim, gente, tudo que tiver de pegada natural, elementos naturais, reciclagem, é a Adriane, tá? Essa segunda foto ali, a professora Rafaela, que ela trouxe um tear de papelão, e aí estava fazendo tecelagem em papelão com as crianças da tarde. A Elaine trouxe o Xbox, que assim, é um clássico, não pode ter pátio integrado sem Xbox. Assim, essa sala já é assim, essa eles já sabem que vai ter, essa não tem jeito. E a Adelaide. E a da Elaine. Tecnologia é Elaine, sabe? Porque assim, cada um tem uma área na escola, né? Tecnologia é ela. Esse Varal dos Sonhos foi Marise, né? Que fez, né? Deixa eu voltar. O Varal dos Sonhos foi a professora Marise que trouxe para eles também. Então, assim, e aí, para o próximo pátio integrado, a gente vai pensar outras atividades em que eles vão poder escolher o que eles gostariam de fazer. Uma outra questão também que a gente começou a discutir lá em 2015 é a organização das atividades sem sinal. Então, assim, a gente não usa sinal na escola, a escola não toca sinal para nada, para a hora do recreio, para a hora da saída, para a hora da entrada, não toca sinal. A gente tem um relógio na sala, então, assim, os maiores, eles já sabem os horários, então eles mesmos ficam de olho.
Os menores, as professoras coordenam. No pátio, tem as meninas que olham o pátio, né? E aí elas já avisam, ó, pessoal, 5 minutos, vamos entrando. Então a gente não usa sinal para nada em nenhum momento na escola. Silvia, você quer falar um pouquinho dessa questão do sinal? Vai seguir? Uma outra coisa também que a gente pensou naquela época, né, é a questão da fila. A gente não faz fila para eles. O único momento que tem a fila na escola é no refeitório, na hora de pegar a comida, porque aí por uma questão, né, de organização, e aí ali não teve jeito, ali a gente não teve como modificar isso. Mas assim, eles saem da sala, lavam a mão e vão para a fila do refeitório. É o único momento que tem fila. Para sair da sala, voltar para a sala, eles não fazem fila. E aí, a ideia é que eles tenham mesmo essa autonomia de saber, a gente precisa estar todo mundo junto, a gente precisa ir para esse lugar junto, sem precisar daquela ordem, né, daquela coisa militar, de um atrás do outro. E assim, no início eles acharam meio estranho, mas hoje em dia isso não é nenhum problema. Não causa um caos, porque às vezes a gente acha, né, se não sai em fila, eles vão sair atropelando. Tem hora que acontece, gente, não vou mentir não, porque tem hora que acontece. Mas na maioria das vezes, eles levam isso numa boa, assim, saem educadamente, voltam educadamente, isso é bem legal. Essa questão aqui do professora Cíntia, não, também lá desde 2015. Essas fotos aqui são antigas, mas vocês podem ver na porta da sala, que na verdade tem a foto da professora e o nome da professora. E em nenhum momento, nada que a gente escreva na escola, a gente vai colocar tia Josi, tia Adriane, não, professora Josiane, professora Adriane. Então, assim, em relação às crianças, a gente não conseguiu tirar isso, né? Para eles pararem de chamar a gente de tia. Não, é muito forte, é muito enraizado, isso vem da família, então assim, é difícil tirar. Mas aqui dentro a gente toma muito esse cuidado. E hoje em dia, assim, no início, até a gente às vezes até errava, né? Hoje em dia, não mais. Hoje em dia a gente fala com a professora pelo nome dela. E aí alguns alunos já fazem isso. Eu estou no quarto ano, tem alguns alguns alunos já chamam de professora. Tem um que me chama de Josi. E aí eles ficam com o Rian. Ele me chama de Josi. E aí eles ficam, mas gente, não tem problema, meu nome é Josi, não tem nenhum problema. Ele não me respeita me chamando pelo meu nome. É bem legal. E assim, o que eu acho que foi assim, o ganho é a assembleia dos alunos. Uma vez na semana, a gente junta todos os alunos do pátio da escola e aí eles trazem as reivindicações deles, as reclamações, as sugestões. E aí é muito legal, porque eles trazem coisas assim, muito pertinentes, sabe? E eles trazem também algumas soluções. Mais pra frente, vocês vão ver no projeto que a gente desenvolveu em 2019, que a gente também fazia esse projeto dessa questão de assembleias, e muitas das ideias que surgiram, muitas das percepções que surgiram, vieram 2 alunos. Assim, os alunos falaram assim, mas por que não faz desse jeito? E a gente não tinha pensado nisso. Né? Então, assim, a assembleia é uma coisa legal e hoje em dia eles esperam pela assembleia. Inclusive agora tem um assunto aí que está muito em voga aí, que é a bola na hora do recreio, sabe? Porque durante um tempo a gente não podia jogar bola no recreio. E aí de um tempinho pra cá a bola foi liberada. Só que ninguém sabe muito bem de onde a bola surgiu. A bola apareceu, a bola no recreio. Só que começou a dar muita confusão e aí a gente escondeu a bola de novo. E agora eles estão aguardando a próxima assembleia, porque eles querem reivindicar a bola no recreio na próxima assembleia. E aí assim, o que a gente faz? Eles trazem as propostas deles na assembleia, e naquela assembleia a gente não responde nada para eles. A gente anota todas as solicitações. E aí a gente vai vendo o que é possível decidir ou não, atender, porque assim, eles pedem umas coisas que, igual, eles estão pedindo um parquinho com escorrega, com não sei o quê. E assim, gente, isso precisa de dinheiro, piscina, sabe? Tem umas coisas assim. Pois é. Aí a gente vai, né, gente, olha só. Aí na outra assembleia, a gente responde, olha, o parquinho não vai dar, porque a gente precisa de dinheiro, a gente não tem dinheiro, agora não dá.
Mas aumentar o recreio, então a gente pode fazer o pátio integrado, que aí o pátio integrado é 1 hora de recreio. Então, assim, aumenta o recreio. Então a gente vai tentando, dentro do possível, atender às solicitações deles. E eles fazem reclamações também. Foi, sim, bem legal. A gente teve agora, nesse período da pandemia, uma reivindicação deles que foi o ar-condicionado esse ano. A única sala de aula que tem ar-condicionado é essa. Então tem aqui e tem lá na sala de informática. E aí, geralmente, é a turma do 5º ano que fica nessa sala. Porque aí a gente garante que, assim, se o aluno não conseguiu estudar nessa sala a vida inteira, pelo menos no 5º ano ele vai estudar na sala com ar-condicionado. E aí, com essa questão da pandemia, a gente não podia ligar o ar, né? Então, ficamos o ano passado inteiro sem usar o ar-condicionado. E aí, no início desse ano, né, quando começou a liberar tudo, liberou máscara, eles, mas peraí, a gente quer ligar o ar-condicionado. Só que eu sou professora dessa turma, também junto com a Adriana. E eu falei, gente, eu não tenho condições de trabalhar numa sala fechada com ar-condicionado. E assim, tem a questão, claro, a preocupação com o vírus, mas eu tenho uma maluquice minha da minha cabeça também, porque eu dei uma surtada por conta dessa pandemia. Então assim, eu não ia conseguir. Eu falei, gente, eu não vou conseguir. E aí a gente foi levar isso pra eles, assim, a gente colocou esse posicionamento pra eles, aí pra ajudar o ar-condicionado para de funcionar. Aí assim, eu dei graças a Deus, sabe? Porque eu não ia conseguir enrolar eles muito tempo. Joana, que vocês assembleias costumam acontecer? Como é que é? As assembleias? Uma vez na semana. A gente faz uma vez na semana. Geralmente às quintas-feiras, né? Essa semana não vai ter. E eles estão ansiosos para dar bola. Mas assim, uma vez na semana, geralmente é quando a Silvia está na escola, que ela que faz a mediação da assembleia. E uma vez na semana é isso, assim, bem legal. Só que eu brinco também que a gente cria monstros, sabe? Eles aprendem onde eles podem reclamar, sabe? Mas é muito legal. Isso é uma outra prática também que vem desse projeto, né, de repensar essas práticas. A comemoração do aniversário aqui é igual para todo mundo, para professores, para alunos, para todo mundo. Então, o que tem? Tem um bolinho, e aí com uma velhinha. Então, no dia do aniversário, a gente traz o bolinho até a sala e eles recebem esse bolinho e a turma canta parabéns para eles. E aí, assim, tem criança que fica esperando, inclusive esse era o momento de chegar um bolinho. Olha só, o que acontece, o bolinho tá descongelando. Porque ainda tem isso, gente, olha só. A ideia surgiu, tem toda a história do bolinho, mas até o final do dia vai aparecer o bolinho aqui na sala, tá? Tem toda uma história, porque assim, inicialmente a ideia surgiu e aí a gente comprava aqueles bolinhos prontos, aquele bebezinho da Panko, botava uma velhinha e dava para todos eles no dia do aniversário. Só que a gente, a partir do projeto de alimentação saudável, a gente começou a perceber que aquilo não era muito coerente com tudo que a gente estava propondo até o momento. Então, esse ano, o bolo é feito na escola. E aí, Adriane, por favor, o bolo. O que tem de mais saudável no bolo? A gente tenta fazer, lógico, né, gente? A gente não consegue chegar a tudo, mas a gente chegou numa ideia de tentar fazer o bolo da maneira mais saudável possível. Assim como a gente acabou, que eu ia estar falando, com os festivais, não fazia muito sentido ficar trazendo aquele bolo e estimulando o consumo daquele item, se eu estou falando o tempo todo que aquilo não é legal, que precisa evitar. Então a gente começou. Aí eu saí em busca, né, porque assim, normalmente essas coisas de alimentação, a Letícia agora é minha parceira, mas a gente sai em busca de algumas receitas que sejam possíveis, porque algumas receitas são muito caras. Castanha de caju, não rola, gente. Fazer um bolo de castanha de caju na escola dá 170 reais, não rola. Então a gente precisam comprar no nosso bazar. E aí a gente testou uma receita que eu peguei com a irmã da Fábia, mas aí a gente não agradou muito o paladar das crianças, porque ainda tem isso, às vezes o bolo não agrada muito ao paladar da criança, porque é diferente. Aí a Letícia Salvadora conseguiu uma receita de bolo vegano maravilhoso. E aí não é caro. E não é caro. E esse orçamento, ele tem farinha, açúcar, mas assim, dentro do que é possível, ele das possibilidades, ele é um bolo
aceitável, que eu não vou comer todo dia, então não teria problema. Mas de qualquer forma, muito melhor do que aquele bolinho pronto, cheio de gordura, cheio de gordura, de conservante, transgênico, então é que a gente consegue. Tá? E aí agora é assim, aí as meninas fazem o bolo pro mês, congelam, e aí no dia do aniversário da criança elas descongelam e entregam o bolinho aqui pra eles na sala. Teve uma reivindicação de uma criança, né? Eu faço aniversário dia 31 de dezembro. Ah, eu quero meu bolinho, né? E aí a gente vai fazer em dezembro, antes de finalizar. Eu digo que isso é fruto da Assembleia, porque eles se veem no direito de reclamar de tudo. Não, nem problema, nunca recebi. Por que não recebi bolo? Aí eu não posso esquecer, eu mandei a mensagem, gente, a menina reclamando, não recebeu bolo, eu não tinha resposta pra dar pra ela, né? Aí Silvia, vamos resolver. E aí, inclusive esses dois aqui foram aniversários de janeiro, então assim, as crianças que fizeram aniversário em janeiro receberam o bolinho quando eles chegaram na escola, sabe? E aí, não, mas é a pandemia mesmo. Não tá me ouvindo, não. É a máscara. É o quê? Eu tô falando, Josi, você não tá me ouvindo. Não, é só um depoimento, né? Eu não usufruí disso tudo, né? Eu cheguei depois, né? No finalzinho da pandemia, né? Não experimentei, eu fico assim muito triste, mas assim alegre de ver que isso tudo acontece, né? Coisas boas acontecem. E ano passado eu já estava aqui e na turminha da Elaine, né, Elaine, você lembra desse fato? De uma criança que recebeu o bolo e ela ficou eufórica, muito feliz, a gente via alegria nos olhos dela e a mãe dela não sabia que era aniversário dela, tinha esquecido. Né? E ela ligou pra mãe, não foi? Falou com a mãe, mãe, eu ganhei um bolo de aniversário. Tem essa mensagem. E a mãe ficou meio que paralisada, meio que chocada, e entrou em contato com a Elaine, agradeceu a Elaine, ficou toda arrepiada, gente, porque assim, que referência, né, dessa escola na vida dessa criança, né? E faz papéis que, assim, às vezes a própria família não faz, né? Mas a história do bolo surge assim, eu lembro até que a criança que foi, né, a Thaís, que no dia do aniversário dela, na época eu estava na direção, eu passei por ela, hoje é meu aniversário, ai que legal, parabéns, não sei o quê. Ai, mas não tem graça não, ninguém na minha casa liga, sabe, meio que assim. Aí eu fiquei, aquilo me deu eu falei, gente, a gente precisa começar, a gente precisa pensar em alguma coisa, porque assim, como ninguém liga, como é a sua data, não precisa ter festa, mas é a sua data, né? Então assim, o bolinho nasce nessa situação. E prosperou, né? E é muito legal, porque eles aguardam por aquilo, assim, eles aguardam. Eu acho que ainda tem uma discussão que a gente observou que as crianças não sabem quantos anos elas têm. Então, a gente acha que isso ajuda também, né, nessa questão disso que é a nossa identidade, né? Então, uma criança que tem 5 anos, 6 anos, quantos anos você tem? 2, 3, ou não sei, não? Então a gente tem feito isso, virou uma marca, né? E a gente também fazia o aniversário das professoras de uma maneira diferente, né? Quando eu cheguei aqui, não era na frente das crianças, mas ainda assim a gente comprava presente para a professora, dividia, tinha um bolo para a professora, era uma festa diferente. E aí esse ano é que a gente incluiu que todos vão ter festa igual, então a professora também é só o bolinho, que é o que a gente pode dar conta. Então acho que assim, eu ganhei o bolinho, ótimo. Então você vai ganhar o bolinho. Não, então você tá falando, até o final do dia vai chegar o bolinho, fica tranquilo. E aí, a partir de 2019, a escola ganha uma pegada ecológica, assim, para além de todas as modificações que a gente vem fazendo, né? Em 2019, a gente se inscreveu num projeto da Nestlé, Crianças Mais Saudáveis, e aí o nosso projeto foi contemplado. A ideia do projeto é fazer uma horta aquapônica. Nossa, e eu não levei bem lá atrás, né? Depois você pode mostrar lá atrás, né? E aí vocês vão entender por que ela está desligada. A Adriane vai falar sobre isso. E aí, assim, foi um projeto, aí a Adriane e a Fábia foram até São Paulo para receber, né, para participar do curso de formação desse projeto. E aí eu queria que elas falassem um pouquinho dessa parte, porque assim, a escola toda teve um envolvimento nesse projeto. Mas quem idealizou, quem organizou, quem coordenou esse projeto foi a Adriane e a Fábia.
Então, ontem eu até estava falando com a Silvia, eu falei assim, Silvia, a gente participou do projeto, mas eu não me sinto, assim, capaz de falar sobre isso, assim, eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo que foi pensado, da maneira como foi, sabe? Então, eu trouxe, assim, algumas imagens do que a gente foi fazendo ao longo desse projeto, que durou o ano de 2019 e teve a culminância em dezembro com a inauguração da horta. Mas assim, durante todo, não foi só a horta, entendeu? Teve todo um trabalho de conscientização ecológica, de conscientização alimentar, que foi sendo desenvolvido ao longo do ano para culminar com a implementação da horta. E aí, essa foto aqui, ó, Adriana e Fábia, lá as duas bonitonas, lá em São Paulo, recebendo o prêmio. Porque assim, primeiro, sempre quando tem algum projeto e que a escola quer se inscrever, a gente traz para uma reunião de professores e a gente vota. E assim, era algo que nos incomodava, essa questão de Nestlé, né? Porém, uma das coisas que pesou na nossa decisão de entrar é que esse projeto era um projeto que ele poderia, ele não era um projeto pronto. A escola ia escrever o que ela pensava em fazer e se eles concordassem, né, se a gente seria contemplado. E isso foi uma das coisas que mais pesou, né? Que, assim, se fosse um projeto pronto e a gente tivesse que se moldar naquela proposta da Nestlé, eu acho que talvez o voto teria sido diferente. Eu acho que era só isso que é importante, assim. E a gente estava sempre nessa dúvida do que fazer, porque a gente fica, a escola precisa de dinheiro, mas a gente precisa fazer isso, né? Foi assim com as festas que a gente arrecadava dinheiro. Privado, né? Isso que eu ia falar, que ficou muito uma discussão. preocupado com isso, sabe? A gente sempre tem essa... Pode falar. Então, eu há muitos anos atrás, não, quero falar isso daqui. Há muitos e muitos anos atrás, eu trabalhava com aldeias indígenas. E eu fui uma vez numa reunião em que uma multinacional cobrava dos índios porque que eles tinham usado todo o dinheiro que tinha sido dado para montar um posto de saúde para fazer uma festa e enterrar a geladeira. E eles tinham enterrado a geladeira em homenagem às crianças não terem morrido por causa das vacinas que vieram na geladeira, né? Então eu, como antropóloga, tentava mediar aquele diálogo, digamos um diálogo surdo de ambos os lados, tá? Porque eu tentava explicar para o pessoal da multinacional que o dinheiro não tinha sido roubado, que o dinheiro tinha sido empregado com outras funções por conta das questões culturais, né? E ao mesmo tempo eu tentava explicar para o cacique e para as lideranças que estavam ali presentes, né, de que eles estavam sendo acusados, o que eles estavam sendo cobrados, porque eles estavam felicíssimos que eles tinham feito uma puta festa, comido, bebido, dias seguidos, trouxeram parente do Brasil inteiro, gastaram todo o dinheiro, tá? Quando eu consegui explicar, o cacique olhou e falou assim, eu entendi. Falou, seu Herbert, é o seguinte, vocês roubaram todo o nosso dinheiro, 500 anos, a gente roubou só esse. E aí eu aprendi que a gente tem que ter muito menos pudor de usar o dinheiro do capitalismo. A gente costuma dizer isso, gente, a gente se prostituiu, a gente vai se vender, mas a gente precisa, porque assim, era uma grande oportunidade que a gente tinha, que a gente viu 30 mil, assim, gente, onde que uma escola pública vai ter 30 mil para elaborar um projeto assim? E um projeto que é nosso, não é uma coisa pronta escrever. que a gente tinha que engolir e fazer sem vontade, né? E isso foi uma das coisas que pesou Então, na hora que todo mundo votou. foi complementando, eu acho que e foi isso. Só que aí a Fábia, agora, né, depois eu ainda continuei estudando mais, porque como eu gosto muito dessa questão alimentar, tem muito envolvimento com essa questão, assim, é muito contraditório essa proposta da Nestlé, ainda tem isso. Crianças mais saudáveis, o que é Nestlé, em que a Nestlé contribui para esse, na verdade, ela só maquiou, entendeu? Depois ainda sofri mais com isso quando eu comecei a ver, falei, caraca, isso, Nestlé e crianças mais saudáveis são duas coisas que não tem nada a ver. Mas enfim, o projeto veio pra gente. A Adriana fazia um trabalho de toda semana ter uma experimentação.
E aí teve, eu não sei se foi na experimentação, mas teve um que ela analisava os rótulos com as crianças, então a gente também foi. A gente fez o que dá. A gente trazia não só a degustação, mas trazia a análise de alguns rótulos com as crianças. Era um trabalho feito em grupo por turno. Fazia com o turno da manhã e com o turno da tarde. E aí apresentava mesmo nuggets, e falava e apresentava não sei o quê, e o danoninho. E a gente foi, assim, lógico que sem, né? Fomos falando o que precisava. Sim, usaram. E usamos o dinheiro e assim, usamos muito bem. Muito bem, o dinheiro foi muito bem aplicado. Assim, as crianças lembram até hoje, a gente ainda tem, né, as coisas, o fruto do projeto aí. E aí aqui são algumas ações que a gente foi desenvolvendo ao longo do ano no projeto. A coleta de lixo reciclável, em que todo o lixo da escola, assim, lanche, né, que eles traziam, pacote de biscoito, copo de guaravita, saquinho plástico, tudo que eles traziam, eles acabavam de lanchar, iam até a torneira, lavavam, botavam ali fora para secar e colocavam na coleta reciclável. E aí esse lixo era levado para uma cooperativa, né? Em Petrópolis. Meu marido quase morre, agora para. Eu enfiava um monte de lixo dentro do carro e falando, não entendo esse monte de lixo dentro desse carro. Porque eu pegava o lixo daqui, porque assim, eu não conseguia conceber a ideia de fazer as crianças separarem o lixo e botar ali para o lixo levar. Eu falei, não, eu não vou fazer esse papel de boba. E aí a gente levava o lixo e o lixo estava limpinho. Botavam para secar, para poder colocar no lixo, assim. Entramos no projeto rodando com tampinhas, então a gente passou a arrecadar tampinhas e fizemos a parceria com esse projeto. Essa caixa aqui foi uma aluna que o pai dela trabalhava numa empresa, alguma coisa assim, ela juntou essa caixa inteira de tampinha e trouxe para a escola. Aquele ali do cantinho para recolher óleo. E aí eles fizeram um estudo também de quantos litros de óleo, um litro de óleo suja tantos litros d'água. E aí trocava por sabão para a escola, fazia a troca do óleo pelo sabão. Aqui a composteira, que está ali atrás, ó, nessa sala, porque assim, é isso que eu falo, gente, isso é coisa da Adriane, entendeu? Aí eu divido as turmas com ela. Semana passada, trouxeram as coisas da cozinha, né? Que bota casca, né? Toda a questão, lixo orgânico, coloca ali para as minhocas fazerem a decomposição. Só que assim, eu não entendo nada. Aí as crianças vieram, tia, como é que a gente faz? Eu falei, gente, peraí, vamos fazer uma coisa. Vai lá, pergunta pra Adriane pra mim, e ela explica, vocês colocam. E agora eles mesmos, assim, chega aqui um saquinho com os resíduos lá da cozinha, já tem assim uma meia dúzia que chega, posso botar na composteira? Pode. Aí foram lá, já colocaram, vão lá fora, recolhem folha seca, botam por cima, eles mesmos já sabem organizar a composteira, sabe? E ainda estão me ensinando também, porque eu não sei. Tem alguma coisa que você queira falar disso? Acho que é isso. Aí, além da estimulação da alimentação saudável e da reciclagem, a gente também passou a pensar em se tornar mais ativo, né? Então a gente pensava em brincadeiras mais ativas para os recreios, pular corda, pular amarelinha, né? Fazer atividades de movimento. A gente fez o dia da família em movimento, que foi um dia, uma festa com a família na escola, em que veio uma professora de zumba, e fizeram atividade de futebol na quadra. Então, assim, essa tentativa de mostrar a importância de estar se movimentando. Ali embaixo foi uma visita que as crianças fizeram à empresa de reciclagem que tem ali em Xerém. Tem uma empresa ali de reciclagem de PET, e eles foram lá para ver o que acontece, como é que as PETs são recicladas. Aqui foi um trabalho com punks, né? Plantas, por favor. Não convencionais. Não convencionais. Isso. Plantas alimentícias não convencionais. E aí a mãe dessa aluna, essa daqui é a mãe dessa aluna de cabelo cacheadinho, a irmã ainda estuda aqui com a gente, é do 5º ano. E essa mãe se envolveu muito nisso. E aí trouxe mudas de planta, ajudou a plantar na escola. Ela tem muito esse conhecimento de plantas, né? E ela veio fazer esse trabalho com a gente. E aqui uma foto ilustrando o Experimentar Faz Bem, que era uma vez na semana, as crianças experimentavam alguma coisa diferente.
E aí era assim, esse aqui era pão de queijo de quê? De inhame. Pão de queijo de inhame, Danone, era uma coisa assim, nugget saudável, eram as coisas assim mais saudáveis. Porque muitas das vezes eles não comem porque eles nunca experimentaram, né? Então toda semana eles faziam a experimentação de algum alimento que eles nunca tinham experimentado. E aí eles avaliavam, né, se eles gostaram, se eles não gostaram. E assim, só para o projeto, ele não nasce com isso tudo. Ele nasce. E aí as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo que, mas isso, aí, nem, mas o lixo, não, mas e aí uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente viu, ele tinha vários braços, mas assim, ele não nasce enorme assim, ele ficou um projeto enorme, mas ele não nasce enorme assim. Na verdade, são problemas que vão aparecendo, e aí a partir daquele problema, a gente pensa numa solução, e aí surge uma atividade dessa. Muitas das vezes os problemas que eles trazem na Assembleia. Tem uma foto também que era para diminuição do desperdício de comida no refeitório. Então, assim, no início, o que eles fizeram? Eles pesavam o lixo, o alimento que a criança comia, não queria mais, jogava no lixo. Então, eles pesaram esses alimentos. E aí, no início, o desperdício era em torno de 7 quilos de alimento por dia, sendo desperdiçados pelo refeitório da escola. E aí, foi fazendo um trabalho de conscientização, de conversa com eles. A gente colocou uma balança no refeitório, em que eles pesavam o prato, para ver o quanto que eles estavam desperdiçando. E aí a gente começa a pensar em maneiras de não desperdiçar. Então, assim, uma forma de não desperdiçar é você chegar e falar, olha, hoje eu não estou com muita fome, então bota bem pouquinho comida, porque eu não vou aguentar se você encher o meu prato, né? Nós fizemos o self-service, em que eles podiam colocar o alimento deles. E aí, com toda essa conversa, com esse trabalho, o desperdício foi diminuindo. E aí é muito engraçado, porque às vezes a criança comia, aí botava na balança. Aí olhava, não tinha atingido a meta lá de desperdício. Ela voltava, comia mais um pouquinho para pesar de novo, entendeu? Para não desperdiçar. E aí no final do ano, o desperdício já tinha diminuído para menos de 2 quilos. Então assim, foi um trabalho assim, ao longo do ano que deu muito, muito, muito efeito, sabe? E é legal que ainda hoje... Uma assembleia, porque teve uma orientação da Secretaria de Educação que dizia que tinha que colocar tudo no prato, de tudo. E aí, isso estava confrontando com a questão do desperdício. Aí um aluno na Assembleia falou, é horrível a gente ter que colocar tudo no prato, sendo que a gente não gosta de abóbora, por exemplo, eu não gosto de abóbora. Aí a gente foi, conversou com a SME, falou do nosso projeto, aí eles liberaram para eles se servirem ou a gente colocar só o que eles realmente fossem comer. E teve uma situação também de um aluno que ele questionou, que assim, a gente está lá pesando o prato, fazendo de tudo para não desperdiçar, mas e a comida que fica na panela? Então, que precisava pensar de alguma forma nessa comida. E aí, a gente jogou o problema para eles, né? E aí ele falou assim, mas é só você ver. Por exemplo, o dia que tem ovo, quase ninguém come. Então dá para fazer um pouco menos de comida. Agora, o dia que tem carne, todo mundo come. Então dá para fazer mais comida. Se prestar atenção no cardápio, vai saber o dia que dá para fazer mais e o dia que dá para fazer menos. E isso, assim, foi uma percepção de um aluno. Eu, pelo menos, eu não fiz assim, gente, faz todo sentido. Tem dia que a gente tem a cardápio que agrada mais e cardápio que não agrada, né? E aí aqui no final é a horta, né, que foi no dia da inauguração. E esse aqui, para o final do projeto, precisava fazer um vídeo, né, apresentando o projeto e tal. E aqui foi um dia que o Fabrício, eu achei que ele ia estar aqui hoje, por isso que eu até botei a foto dele. Que o Fabrício veio na escola com uma aluna, com um drone, para fazer uma filmagem das crianças aqui fora, para colocar no vídeo. E aí o drone foi a sensação, né? Porque eles amaram. Assim, foi mais uma atividade muito legal para eles. E aí, acho que é isso. E aí essa frase, ontem eu estava lendo que a gente tem 3 artigos sobre essa parte. A gente tem 3 artigos. E aí ontem eu estava lendo os artigos para poder fazer a apresentação, né? E aí um dos nossos artigos encerra com essa frase, que eu achei que faz assim, representa a nossa escola, que é: dirão as lendas que trocamos nossas certezas por alguns sonhos mágicos.
E aí a gente termina 2019 assim, gente, foi um ano radiante, foi um ano maravilhoso. A gente termina, essa foto aqui é a foto do encerramento do último dia. A escola estava lotada como nunca esteve. Aquela mãe da horta, que tinha assim uma versão, a minha Silvia, se encantou, era a nossa mãezona, participava, todo mundo participava, os pais estavam nos apoiando, como nunca havíamos conseguido, assim, estava tudo fantástico. A Clarissa ali, foi tudo assim, não tem o que falar. Eu comecei a olhar as fotos, a Clarissa já estava com a gente e fez um trabalho lindo nessa festa de encerramento. Foi assim, um negócio de arrepiar. A festa foi lindíssima, não foi uma culminância, foi uma apresentação do que a gente tinha feito e a inauguração lá da companhia. Mas foi lindíssimo, então a gente termina 2019 cheios de gás. E aí eu saio, eu encerro o meu mandato no dia da festa, passo a bola para a Fábia e vou descansar um pouquinho, então eu perco um pouquinho. A Jéssica chegou. A Jéssica chegou. Peraí, deixa eu ver onde que eu vou passar. E aí, começa 2020, a pandemia e o ensino híbrido com a Escola Mariana. Então a gente começa o ano cheio de gás, achando que ia, né? Nossa, esse ano a coisa vai. Hoje tá tudo encaminhado, tá tudo perfeito, tudo funcionando. Enfim. Aí começamos, né? Era 2020 que a gente estava sonhando, mas que a gente não pode nem reclamar, né? Conseguimos superar, conseguimos sobreviver, então eu acho que é isso. E aí as meninas começam, eu não estava aqui, peguei algumas coisas, participei da palestra da Marta, que a gente começou, porque assim, quando a gente resolve o problema, a gente arruma outro, né? Porque aqui é meio assim, a gente não... E aí tinha a questão de pensar o calendário cívico na escola, uma discussão, a Marta veio, né? A Josi trouxe a Marta, convidou a Marta, foi maravilhoso, eu até vim nesse dia. E várias coisas acontecendo na escola, eis que chegou. Chega 16 de março, né? Na verdade eu vi ali, essa aqui eu acho que foi a última atividade, dia 14, pelas datas lá de foto, eu acho que foi a última atividade na escola, antes da escola fechar. E aí a escola fecha para por causa da pandemia, a secretaria... Oi? Eram só 15 dias. Eram só 15 dias, era o nosso recesso. Eu fiquei muito irada porque eu estava de licença, nunca tirei uma licença. Quando eu tirei a licença veio a pandemia e minha licença não adiantou de nada, só fiquei em casa, perdi tudo. Enfim. E aí a gente começa a lidar com isso tudo, a ter que aprender, a pensar o que a gente ia fazer. E antes, enquanto a gente, lá, 24 de março, a gente ainda estava em período de recesso, né? A escola já estava incomodada, a escola já pensava no que ia fazer, porque assim, esses alunos, o que aconteceu, as famílias cobrando, e todo mundo sem saber o que faz, todo mundo com medo. A Fábia fez esse vídeo, eu ia botar o vídeo, mas ia ficar muito grande, e onde ela fala que a gente precisa ficar em casa, que a gente não conhece, onde ela tenta dar uma acalmada, que depois a gente vai ver como recuperar isso tudo. E aí foi um vídeo que foi divulgado, né, nas redes sociais, e a gente mandou nos grupos, em tudo que a gente tinha. E aí a Silvia, a gente, né, começa uma campanha com muitas postagens, pedindo para que essas pessoas fiquem em casa, para que se conscientizem. A gente não tinha muita noção ainda de muita coisa. E a escola começa uma campanha antes de qualquer coisa. E a gente, 25 de março, é porque em alguns, na hora que eu fiz o print, eu cortei a data. Mas era assim, todo dia tinha um vídeo, e a gente trabalhando todo dia, e tem que postar um vídeo, não vamos perder contato com essas famílias, não vamos deixar esses alunos, o que esses alunos estão fazendo? Aí a gente recebia mensagem, esses alunos estão na rua, o Covid, não tem Covid no Barreiro. E aí a gente muito angustiado, e a gente foi tentando fazer o que a gente conseguia de longe.
Esse vídeo aqui é um vídeo também, se vocês quiserem depois ver no site, no WhatsApp no Instagram da escola. É um vídeo que a Elaine faz com a filha dela. Então, assim, todo mundo foi se envolvendo e a gente foi tentando fazer o que podia. E aí, 4 de abril, nosso recesso acabou, continuamos na pandemia, entra Letícia. Letícia cria um canal de leitura, Letícia é nossa professora de sala de leitura, e a gente continua trabalhando. E aí os pais querem atividades impressas, e a gente com muito medo, um monte de desesperada, a Josi é desesperada, eu sou desesperada, um monte de gente desesperada. Pega vírus pelo papel. Pega vírus pelo papel e tudo que a gente lia. Não vamos botar papel, não vamos levar papel. E aí a Fábia faz outro vídeo para acalmar, para dizer que não é o momento, que o vírus pode ficar 3 dias no papel. Então assim, a gente vai vivendo isso tudo. Era um dia de cada vez, gente. Mas sem deixar que as coisas acontecessem. Aí teve o Dia da Família, a gente tentou resgatar. Com isso a gente já fazia atividade no WhatsApp, né? Propunha alguma coisa, trazia para cá, não deixando passar nada. Uma das propostas era que cada um falasse da sua família, e aí algumas crianças mandaram fotos pelos grupos das escolas. E aí a gente apresentou, a gente postou algumas coisas, e a gente não parava de trabalhar. Até que no dia 17 de abril, a Secretaria de Educação manda um ofício dizendo que as escolas têm um prazo de 10 dias para apresentar, eu esqueci de... que fizerem adesão, que fizerem. E se você diz que fizerem, você não está dizendo que você tem que fazer adesão. Senão, assim, precisamos de plano de ação com 10 dias. Se quiserem, a gente não quis. E não fizemos. Discutimos muito, foram muitas reuniões longas, muitas discussões. Vamos aderir, não vamos aderir, por que não vamos aderir? Porque a gente não acredita nisso, não é esse trabalho que a gente quer. A gente atingia pouquíssimos alunos, a gente sabia disso, que a maioria dos nossos alunos estavam na rua. Que mesmo com a atividade em papel, os nossos alunos não têm condições, eles não têm uma casa, eles não têm uma mesa, eles não têm alguém que dê suporte, não é isso, a gente não acredita nessa educação, não é isso que a gente quer e seguimos sem aderir à proposta. Mas sem jamais deixar de trabalhar. Seguimos todos com atividades no grupo, fazendo o que a gente acreditava, reunião online, que eu hoje, às vezes, falo assim, vamos fazer uma reunião online. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz comigo não. Eu peguei horror de reunião online, eu tenho horror, porque assim, foi um período muito cansativo, muito estressante, e a gente não deixou de trabalhar. Fizemos coisas lindíssimas. Ali a gente abre o grupo, todo aniversário de aluno, todos os professores lembram, a gente não podia dar mais o bolinho, mas a gente lembrava do aniversário de todos eles, fazia uma foto, mandava parabéns, postava no grupo. Letícia propunha atividades diversificadas, que pudessem ser feitas, foi a leitura, mas que desse para realizar em casa, que fossem atrativas para as crianças, que permitissem relaxar e não tornar mais tenso aquele momento tão difícil. Seguimos com, isso tudo é atividade. Gente, olha assim, eu fui olhando assim, eu ia ficar aqui toda a vida inteira. É muita coisa, é o seu animal de estimação, é a família, tinha muita coisa, a gente fez muita coisa. E aí a gente percebe que os nossos alunos estão passando por uma necessidade muito grande financeira, que os nossos alunos estavam com fome. A Fábia recebia mensagem dizendo que os alunos estavam com fome. E a gente começou uma campanha para entregar a cesta básica. Foi uma campanha nossa, não foi uma campanha pública, não foi uma campanha de ninguém. Foi uma campanha nossa, particular, com os nossos amigos. Fizemos uma campanha lindíssima. Conseguimos entregar muitas. E assim, mas como que a gente vai entregar a cesta? Fulano precisa, ciclano... Não, como que eu vou julgar? Silvia vai julgar. Se fulano precisa, fulano não precisa. Quem sou eu para julgar? Então a gente vai entregar, mas a gente vai entregar para todo mundo. Quem não ganhar é porque não foi pegar. Assim, eu fico até arrepiada, porque foi lindíssima a campanha. E só lembrando que teve aluno que a família não precisava.
Teve um aluno da minha turma que a mãe falou, Josi, olha, eu não preciso, eu estou trabalhando, meu marido está trabalhando, a gente não precisa, você pode deixar na escola para passar para outra criança. Então, assim, algumas famílias, até mesmo assim, tiveram essa noção de que, assim, deixa para quem precisa mais, sabe? Foi uma campanha muito bonita, muito. A gente conseguiu entregar mais de 300 cestas básicas em 2 meses. E depois, e continuamos o nosso trabalho. Até em 7 de agosto, as famílias pressionando muito sobre a atividade impressa, que algumas famílias queriam, algumas não eram. Não são todas que não têm a condição, né? A gente atende a vários alunos. Pensamos como faríamos isso. Pensamos em todo um protocolo. Tinha que botar no saco plástico. Tinha que imprimir 3 dias antes. Tinha que ficar 5 dias de repouso. Era tanto que dava até tristeza. E os livros iam para casa e não voltavam, a gente que tinha de livro. E aí, assim, era tudo em saco plástico. Os pais tinham que devolver saco plástico. Gente, era uma confusão que, olha, vocês nem imaginam. Mas a gente trabalhou, e trabalhou muito. Até que no dia 13 de outubro, chegou um novo ofício dizendo que agora é obrigatório. Quem não aderiu, agora vai ter que aderir. E aí, quem não fez nada, vai ter que fazer em janeiro e fevereiro. O ano letivo não termina em 2020, termina em 2021. Mas a gente estava muito tranquilo. Nós fizemos. A gente tinha provas de tudo que nós fizemos. Nós fizemos tudo. A gente fez tudo, a gente deixou de trabalhar um dia. A gente trabalhou pra caramba. Então, vamos montar nosso plano de ação, vamos mandar e vamos daqui para diante. Não tem mais o que discutir, é obrigatório, a gente não discute. Mas mandamos nosso plano de ação. E ele foi recusado. Não aceitaram o nosso plano. Só aceitaram do 5º ano. O 5º ano pôde terminar em dezembro, porque o 5º ano tinha que sair da escola. E nós não aceitou. Tinha um comitê, eles montaram um comitê. Aí eu já era professora. Era avaliado, vem a assinatura de quem que não aceitou. Aí eu já não sei. Secretaria Pedagógica. A gente quer esse nome. Vocês. Não, porque essas coisas a gente não esquece nunca mais. Vocês tinham que ter aceitado naquela época. Agora não pode mais. Agora vocês vão ter que. Depois olha o nome e diz pra gente. Eu não Porque a gente falei. vai chamar essa pessoa para dar palestra aqui do Tanó, né, gente? Pois é. Aí eu fui, argumentei, liguei pra pessoa, falei, olha, eu tenho tudo. Todas as apostilas que foram enviadas, a gente só não quis validar a carga horária porque era injusto essa validação de carga horária, porque tinha criança que a mãe saía para trabalhar de manhã e voltava 9 horas da noite sem condições, né? Ela falou, não, se vocês não aderiram, era para aderir naquela época. Se não aderiram agora, problema de vocês. Vocês vão ter que fazer tudo. Enfim, Até fevereiro. até terminar em final de fevereiro. Só que em fevereiro, aí já não deram mais conta de nada. E aí, vou ficar quieta. Eu prefiro ficar quieta, mas vezes é melhor. E aí, 29 de outubro, a gente faz reunião com os responsáveis, avisa que agora, a partir de agora é obrigatório, fizemos um contrato e seguimos fazendo o que a gente fazia. E aí, veio 2021. Tá pensando que acabou? Acabou nada. 2021 chega com uma reunião dia 5. A gente, né, fizemos nossa reunião apavorada. Josi já tava, né, cada uma mais apavorada que a outra. Não vamos voltar, não vamos voltar. Não vai ser assim, gente, calma, não vai ser assim. Mas foi assim. Dia 5 de fevereiro, sexta-feira à tarde, teve uma reunião. Oi? 5 da tarde teve uma reunião com a direção avisando que dia 8 tinha que estar todo mundo na escola. Alunos e professores, todo mundo voltando. A bandeira, aquela do dia 4 do 2. Estávamos na bandeira amarela, apavorados, voltamos. Dia 8 foi paralisação. E aí a gente, né, paralisou nesse dia. Depois, dia 9, a gente começou a pensar em como retomar com isso tudo. E aí pensamos, fizemos reuniões com os responsáveis, dividimos a escola toda em grupos,
E nessas reuniões as crianças vinham junto, porque aí enquanto alguém fazia reunião com os responsáveis, a professora estava ambientando essas crianças, passando as orientações para elas, porque a gente não acreditava que ia voltar todo mundo assim. Então, seguimos ali no que a gente acreditava, não muito aceito, mas seguimos. E aí, no dia 12 de março, a gente fica sabendo que Caxias entra na bandeira vermelha. E aí vai suspender a aula. Chega um boato. Gente, eu não sei onde eu achei isso, eu não sei agora. Chega um boato. Foi a secretária, eu já nem sabia mais. Suspendeu no dia e foi exonerada no outro. E foi exonerada, isso mesmo. Aí, suspende a aula. Ai, gente, graças a Deus, pelo menos isso, né? Alguém consciente. Suspende a aula. Chega uma nota oficial da mesma data. Ali em cima não dá pra ler, mas é do dia 12. Não, gente, tá tudo tranquilo. Não, tudo tranquilo, aula normal, tá tudo sob controle. Tudo sob controle, a gente continua trabalhando. E aí, nossa, esse grupo, se eu fosse ler pra vocês ali, esse grupo explodiu. Tinha 1 milhão de mensagens, a gente apavorada. Ficamos na escola. Teve a greve pela vida. A gente já participou de muita greve aqui, dessa vez a gente não aderiu. Até porque, assim, a gente já tinha levado aquela lambada em 2020, que a gente trabalhou pra caramba e não aceitaram nada do que a gente fez. Com medo, assim, a P2 na greve é o ser que leva a coça, né? É o ser que vai apanhar. Porque é o ser que depois vai ter que repor cada dia, trabalhar todos os sábados pelo resto da vida. Nós não aderimos à greve. Seguimos trabalhando com muito medo. Assim, a gente tentou ir, sabe, tomando mais cuidados, mas seguimos trabalhando, não participamos dessa greve. Apenas uma professora participou, mas ela era orientadora. E uma professora surtou. E uma professora surtada, que estava afastada, né? E aí, estava vermelha, ficou roxa. E nós continuamos trabalhando na bandeira roxa. 1º de abril de 2021. E aí a gente já seguia acreditando que qualquer bandeira ia chegar preta e a gente ia trabalhar mesmo. E eu acho que a gente aprendeu a tentar viver com aquilo da melhor maneira possível. Aí, só que assim, a gente trabalhava, mas a gente mandava umas mensagenzinhas, né? Tá muito alto, presta atenção, para tentar, entendeu? Conscientizar essas famílias de que a coisa não estava assim. De que até de repente não é o momento de seu filho vir, mas a gente não falava com todas as letras e mandava os recados. E seguimos o nosso ano tentando fazer o que podíamos fazer da melhor maneira possível. Talher, a gente tinha que trazer cada um seu talher, para a gente não usar o talher da piscina. E precisávamos de dinheiro, aí a gente fazia bazar, mas aí nosso bazar virou virtual. E a gente inventando cada vez mais moda, porque tinha... Aí quando foi, eu não enxergo a data ali, no dia... A Josi volta. 6 de abril. Em 6 de abril, a Josi voltou. E aí, assim, fizemos um vídeo para receber a Josi. Estávamos muito tensos como que seria essa recepção da Josi, né? Afinal de contas, ela estava voltando e nada tinha mudado. E eram grupos, e grupos, e grupos, e grupos. E era transporte, grupos, e grupos, e grupos. E cores, e cores, e grupos. E isso não saía mais, a gente fazia mais outra coisa, não sei organizar aluno, em grupo, em ônibus, em cor, em tudo que vocês possam imaginar. E ouvindo os pais reclamarem, porque... Esqueceu o projeto. O que a gente conseguiu fazer foi isso aqui. O que a gente conseguiu fazer foi isso aqui. Aí a gente conseguiu fazer uma festa com que deu. Eram 4 alunos com muito álcool gel. Com muito álcool gel. A gente fez 3 dias de festa. 3 dias de festa junina. Que era um dia para cada grupo. No 3º dia as professoras já estavam assim. Não aguento mais ouvir música de festa junina. Mas a Secretaria Municipal do Rio, os professores tiveram que montar uma mesinha de festa junina no meio da aula, online, com a mesinha de festa junina. Ai, gente. Eu não sei, cada um é o pior, né? Eu acho que foi o pessoal da cenoura daqui
E foi pra lá. E aí a gente fez o que dava. E assim, como a gente já tinha feito uma festa junina no projeto, que era uma festa junina sem nada, sem vendas, sem coisas, sem muita comilança. Era uma festa junina onde se brincava. Então não foi muito difícil pra gente fazer essa festa junina do brincar, né? E a gente fez a festa. Retomamos a nossa assembleia. Aqui a assembleia não podia ser no chão, porque o chão podia ter vírus. E aí tomamos a nossa assembleia. Seguimos com a nossa festa. Gente, tem muita... Porque as fotos eram as que eu tinha. Vai repetir um pouco. A sala de aula era toda espaçada. Muitas crianças não compareciam, mas retomamos. Começamos a retomar os passeios, as saídas da escola, porque essas crianças estavam aqui eufóricas por sair. E fomos seguindo com as nossas atividades. E chega o fim de 2021, que foi o que deu para ser feito. Ser feliz é chegar ao final do ano cheio de motivos para se orgulhar do que se fez. Eu acho que a gente, assim, não fizemos o que queríamos, mas fizemos o que podíamos. E eu acho que foi assim, a gente aprendeu muito, teve que lutar muito para fazer o melhor naquele momento tão difícil, porque foi um momento muito difícil. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer com que essas crianças saíssem daqui com o melhor. Essa turma até o 5º ano que foi embora, né? Saíssem daqui com o melhor que a gente pôde dar nesse ano tão precário. E assim terminar 2021, gente. E aí começa 2022. A permanência e a ação dos professores na escola tem sido cada vez mais vulnerabilizada e precarizada. Eu acho que eu queria falar um pouco dessas coisas para vocês. E por isso mesmo eu pedi para falar com esse tema do fim do mundo do fim. Porque eu acho que a pandemia deixou na gente um sentimento mais explícito do que antes, de que esse mundo que a gente está vivendo é um mundo impossível. Que o mundo que a gente vive, que é um mundo de aniquilação, é um mundo em que a gente admite que certas populações sejam descartáveis. Esse mundo não serve pra gente. Olha, eu trabalhei, como é seu nome mesmo? Michele, eu trabalhei no Tinguá, eu fiz pesquisa de campo, eu fiz meu mestrado, parte dele foi no Tinguá, no ano 2000. Né? E naquela época já era uma questão no curso de agronomia e os cursos lá da Federal Rural que faziam daquela áreas de experimentação pedagógica e de formação, né? A questão do lixo naquela área já era uma questão. Como me desespera, mas não me surpreende, saber que recentemente você enfrentou o mesmo problema daquela época. Né? E eu acho que eu estou aqui entre um grupo que entende, né, que para a gente viver nesse mundo a gente precisa produzir espaços de vida. Acho que o que eu ouvi de vocês essa manhã é esse esforço cotidiano, né, para que essas instituições que servem ao capitalismo, que são instituições que esvaziam a vida de dentro delas, né? Então você vem para a escola, dá sua aula, faz sua comida, abre o pacote de bolo, canta parabéns, né? Mas o que vocês estão me contando? Vocês estão contando de uma vida que é constantemente produzida para ser vivida e para ser mais bem vivida. E eu acho que isso é o que a gente precisa batalhar hoje em dia. Claro que existem grandes causas, mas vocês mostram todo dia que a maneira de intervir, de tocar as grandes causas é aqui. As soluções são locais. De quem vê o vídeo da hidroponia, quem visita a escola, quem ouve um estudante contar do pátio integrado, quem ouve um estudante contar, ou uma mãe contar, não, na escola do meu filho não toca sinal. Isso a gente não tem controle sobre como isso se multiplica e como isso muda o mundo.
E eu acho que a gente é muito preso, né, a uma leitura, talvez, muito dura do Marx, em que a gente acha que o conhecimento tem que transformar a realidade imediatamente. E transformar uma estrutura de opressão que é muito maior que a gente, que é uma estrutura milenar, né, é uma construção, a construção da colonialidade. Ela não começa em 1500 com as navegações. Ela começa muito antes, né? Com a conquista da Península Ibérica, com a expulsão dos mouros. Então a ideia de construir uma sociedade, um mundo, que é o mundo do fim, que é um mundo de aniquilação, né? Que, como diz o Júlio Cortázar, num conto pequenininho dele, que fica num livro chamado Histórias de Cronópolis e Famas, se chama O Fim do Mundo do Fim, né? Esse é um mundo que nasceu com o seu fim decretado. Porque ele é um mundo que não pode existir nele mesmo. Né? Então, quando, assim, em 2018, a gente começou a se perguntar se o Covid ia acabar com o mundo, né? O Krenak, o Ailton Krenak, foi perguntado: o Covid vai acabar com o mundo? Ele falou: gente, olha só, a gente vem sobrevivendo a isso faz 500 anos. É melhor vocês começarem a se preocupar, porque o mundo de vocês vai acabar. Né? Essas violências, essa questão, né, da gente se ver o tempo todo num espelho do homem branco, né, da gente não enfrentar a catástrofe climática como uma questão. Eu outro dia fui num debate em que a moça tinha certeza absoluta que tudo que está lá na base do ensino médio, ela tinha certeza que são todas as habilidades e competências que um jovem precisa para o futuro. Eu falei: mas qual o futuro? O futuro não é único. Tem muitos futuros. E o futuro que a gente está construindo agora não é esse, de um jovem preparado para indústrias tecnológicas. O futuro que a gente está construindo agora, para daqui a 20 anos, é um futuro de um mundo alagado no lixo, cheio de plástico. Está na hora da gente pensar nisso. Olha só, são essas crianças que estão entrando aqui no primeiro ano que não vão tomar banho todo dia. Não são os netos deles. São as crianças daqui que a mãe trabalha em Botafogo, que a mãe vai ter que chegar em Botafogo de barco. Porque Botafogo já está alagando. Quando chove, já não há escoamento de água em algumas regiões da zona sul do Rio de Janeiro, porque já está abaixo do nível do mar. Faz tempo. Já era, alguns pedaços já eram, né? E continua. Então a gente, assim, eu acho que todo dia, quando a gente faz o que a gente está fazendo hoje, a gente adia o fim desse mundo. Porque a gente constrói outros mundos possíveis. A gente vira esse mundo de cabeça para baixo. Mas, sobretudo, acima de qualquer coisa, a gente trabalha fazendo humanidade, né? Quando a gente conta nossas histórias, né? Quando vocês fazem o aniversário de uma criança que a mãe esqueceu, e é sempre bom lembrar que isso não tem nada a ver com pobreza, né? Tem a ver com uma condição de desumanização que vai muito além da questão das classes. São opressões sobrepostas, né? E aí, eu estou falando desse mundo que é um mundo do fim, que é um mundo patriarcal, que é um mundo que faz permanentes assassinatos, mas esses assassinatos, eles precisam, para que você possa matar um grupo inteiro Yanomami, você precisa acreditar que eles não são tão humanos quanto você, que o que eles fazem não é tão importante, que o conhecimento deles não faz diferença. Como para matar as mulheres, você precisa acreditar que abaixo da cintura elas são demônios, elas são pútridas, mal cheirosas, né? Como está na hora, nós aqui, olha, está na hora da gente aqui falar, inclusive com nossos estudantes, né, de como o trabalho doméstico é uma restrição financeira às mulheres.
Já existem países que remuneram pelo trabalho doméstico. A pandemia colocou essa situação de modo absurdo. As mulheres continuaram trabalhando, tendo que cuidar dos seus filhos em casa. As crianças mais velhas, obviamente, foram mais uma vez colocadas na situação de cuidadoras das crianças mais jovens, né? E as pessoas idosas também ficaram nas mãos dessas mulheres trabalhadoras. E a gente sabe que nós somos a maior parte dos lares no Brasil. Se a gente for lá no IBGE, nós somos maioria. Então não é necessariamente a minoria que é sempre desprivilegiada. A gente não está falando de matemática. E olha que apareceram os culpados. Né? E a resposta para essas coisas não está só na ciência. Ela está muitas vezes na literatura, ela está nas artes, mas ela está no reconhecimento dos chãos das escolas como espaços de produção de um conhecimento socialmente válido e inédito. Até porque, se a gente olhar esse mapa da pandemia, a gente vai ver que quanto maior o seu acesso à escolaridade, menos gente morreu de pandemia. Isso é assustador. Isso é assustador. Quem tem ensino superior morreu menos do que quem não tem. Quem não tem morreu 7 vezes mais. E isso porque essas linhas, elas fazem um mapa de um modo que quem não cabe dentro dele é jogado para o lado de lá e produzido como menor. Gente menor. Muito embora a gente saiba e tá nessa imagem que não foram os europeus que trouxeram as letras para o Brasil, foram os escravos. A elite europeia nunca soube ler. Mas isso não acabou. Eu tirei essa foto em 2018, no corredor de uma universidade. E é por isso que eu digo que o que aconteceu em 2018 foi um abalo tsunami. Né? E eu uso a imagem do tsunami da geografia exatamente porque as nossas conquistas com a construção da democracia, com o governo de esquerda popularmente, democraticamente eleito nos anos 2002, a partir de 2003, finalmente com uma proposta, né, de realizar o que tinha sido pactuado pela sociedade na Constituição Federal de 88 e na EDB de 96, atender a universalidade da população que tem direito à escola. A gente não conseguiu isso. Mas a gente avançou muito nos direitos da mulher, nos direitos das pessoas negras, e foi isso que foi acumulando, foi fazendo água ali naquela fenda escravocrata, colonial, capitalista, patriarcal, né? E essa água voltou do ponto de vista da legislação educacional como um tsunami. Né? Desde 2013, você vai vendo, vão sendo derrubadas todos os marcos do ordenamento jurídico legal, daquele modelo de educação republicana que vocês me dizem que praticam. Mas que vocês me relataram todos os ataques que foram feitos para impedir que vocês continuem fazendo isso. Quando todo mundo reclama que hoje em dia o Daniel Silveira não usa tornozeleira e foi para a Comissão de Constituição e Justiça, o desmonte das instituições democráticas começa com a recontagem de votos em 2014 e se reforça com isso. Isso é uma mulher como nós, é uma avó como eu. E as pessoas achavam graça disso. E a gasolina custava menos da metade do que custa agora. E é desse modo que o fascismo trabalha, permanentemente provocando ódio, né? Mas sobretudo em cima de disputas, como a disputa entre a família e a escola, mas o tempo todo como uma política de nós e eles. Então, quando eu defendia que as escolas fossem
entendidas como abertas, porque a maior parte delas, entendidas como fechadas, estavam abertas às comunidades escolares, tinha gente que me ligava e dizia assim: você quer o corpo de um professor morto para salvar o corpo de uma criança? Eu dizia: não, eu quero que as comunidades escolares se unam contra essa política do nós e do eles. A educação brasileira não é uma escolha entre estudantes e professores, como a sociedade brasileira não é uma escolha entre quem pode ficar aqui e quem pode ficar vivo e quem não pode. Vocês se assustam com essas imagens? Pois eu tenho talvez um arquivo com 1.200 desse tipo. E isso é o que a gente tem chamado de pânico moral, né? O medo que essas diversidades ocupem a vida das pessoas. Esse medo não é ignorância. Esse medo não é falta de conhecimento dos direitos das pessoas ou das pessoas serem como elas são. Esse medo é o excesso. É o excesso do conhecimento masculino, é o excesso do conhecimento branco, é o excesso do conhecimento europeu. Quando você diz menina nasce menina, para você ter a segurança de desperdiçar a experiência de milhões de pessoas que nasceram com xereca e não são meninas, é porque você tem ali muita certeza daquele conhecimento. Ou seja, você é muito arrogante. Então esse tsunami atinge diretamente o que a gente entende como educação republicana, e não tem dúvida que o híbrido, a oportunidade inclusive do híbrido que a pandemia abriu, dos 5.500 municípios, a gente já tem 10% que não retornarão ao modelo de escola presencial todos os dias da semana, que já compraram pacotes terceirizados, aí, privados, né, e já voltam de modelo híbrido com apostilas para serem feitas em casa, o que é ótimo, porque aí você prende a mulher em casa, né, e submete a mulher a um trabalho vulnerabilizado, precarizado, né, então tem todo um modelo obviamente, que é um modelo de sociedade. Bom, então eu quero terminar, eu já falei muito, certamente falei muito já. Eu quero terminar dizendo que a gente do campo do currículo faz muito tempo que a gente já sabe que professores são profissionais intelectuais, que as escolas criam seus conhecimentos, que não há reprodução de conteúdo, muito pelo contrário. Eu vou dar o PDF para vocês. Muito pelo contrário, as comunidades escolares, elas são comunidades que elas produzem dissenso o tempo todo. E vocês falaram disso. A Assembleia não para, acabou, não tem ninguém que não se sinta mais, vou usar essa palavra que eu não gosto, empoderado, porque na verdade você não deu poder para o aluno, né? Você tirou o poder de alguém que falava por ele. Então eu gosto de usar o Derrida, que é o empoderamento. Você democratiza a sociedade, a escola, tanto mais quando você tira o poder de algumas pessoas, por exemplo, o meu. Né? Porque o que a gente está defendendo aqui é isso, é que todo mundo... E, gente, vocês fazem isso. Vocês fazem isso. Como é que a Josi estava dizendo? Veio me perguntar da caixa de minhoca, eu falei, vai perguntar para a Adriana. Isso é docência compartilhada. É isso. Inclusive, é o estudante perceber que conhecimentos se complementam. Que todo mundo tem áreas de ignorância. Por isso que eu queria falar depois, entendeu? Porque eu falar antes, ia ficar E eu acho que o importante da ecologia de saberes justamente é enfrentar a tese 11 do Marx e dizer, olha só, não é o conhecimento que transforma a sociedade, são as práticas sociais que transformam a sociedade. Não tem conhecimento distanciado da prática, não tem teoria. Por isso a pesquisa precisa ser também descolonizada, né? E a pesquisa é descolonizada quando ela reconhece que isso aqui é uma revolução. Que o que vocês fazem aqui é uma revolução. O que vocês fazem aqui é o tempo todo deslocar essa sociedade abissal
provocando outras práticas, se humanizando, reconhecendo a diferença, caminhando na direção da justiça cognitiva. E eu acho que aí eu termino justamente dizendo que vocês honram essa proposta do Krenak, de entender que existem outras formas de vida, né? Tirando um pouco a vaidade desse modo capitalista. Não, a gente aqui não quer que nossos alunos saiam daqui plenos de certeza que o melhor do mundo é ser um consumidor capitalista. Teve uma menina que me disse no primeiro dia de aula que ela estava lá estudando porque ela não tinha nascido herdeira. E se ela tivesse nascido herdeira, ela só queria ficar deitada e não fazer nada. Né? Aí eu falei para ela que eu venho de uma família de herdeiros e que na minha família tem um ditado, nas famílias de herdeiros, tem um ditado que é assim: avô rico, filho nobre, neto pobre. E que mesmo nas famílias de herdeiros, a gente reconhece que quem não trabalha é muito vaidosa, né? É uma sociedade vaidosa, arrogante e que acha que jogar o lixo, jogar a garrafa PET no rio pode solucionar o problema momentaneamente, né? Acontece que esse futuro único, branco, europeu, capitalista, tudo desenvolvido, os Jetsons, ele nunca foi para existir. O futuro dos Jetsons conta com o Mad Max no anexo. E não é à toa que o Elon Musk quer colonizar o espaço. Porque isso aqui já não tem, né? Para quem não viu 3%. Agora, isso aqui, para mim, eu tô olhando, eu tô vendo Bacurau. Uma santíssima trindade feminina ao contrário. Né? A santíssima trindade invertida aqui, né? Por que vocês fazem isso? O que vocês escrevem na vida, que vocês estão produzindo, não é uma historinha para minar. É uma maneira de perturbar os sonhos das pessoas injustas de continuarem vivendo na injustiça, né? E eu vim para cá, e a gente vai trabalhar aqui, porque eu entendo que para eu conhecer eu preciso o tempo todo me deslocar. Eu quero terminar lendo isso. Isso é uma publicação recente de um colega meu chamado Aldo Vitório, que eu li outro dia. Então, eu quero ler com vocês. A escola, como conceito generalista, é facilmente associada a denominações como disciplina, obediência, ordenação, comportamento, progresso, autocontrole, hierarquia, etc. Temos termos quase opostos e muitas vezes antagônicos a instinto, intuição, improviso, paixão. Ou seja, aspectos crepusculares ou noturnos que contrastam com o sentido iluminista da educação formal generalizada, que sob entendimento reducionista priorizaria a mente em detrimento do corpo. Razão versus instintos, humores, paixão, desejo, sonhos, saberes, sabores. Uma impossível oposição de parte do corpo com o seu todo. Reconhecendo que a escola universal não existe, afirmamos a impossibilidade, esse conceito é meu, foi roubado, é de 2014, não tem problema não, que é assim que funciona. Afirmamos a impossibilidade de reduzir a singularidade dos inumeráveis espaços e tempos escolares a uma única ideia de escola. Entretanto, o peso do termo emblemático a escola assombra e cerceia a licitude da atualização de muitas práticas escolares e contamina a formação de futuras gerações de professores. Contudo, sob a sombra de uma escola impossível, germinam e florescem outras escolas marginais à oficial, que fortalece a mente e disciplina o corpo, habitando o mesmo espaço e tempo da escola oficialmente legitimada. Ações dão-se na incondicionalidade
da rebeldia no cotidiano, evidenciando que currículo é o que aporta ao, viabiliza o, produz e efetiva algum e todo conhecimento, inclusive o de si, seja por meio de alguma teatralizada ou ritualizada operação da razão ou na surpresa desconcertante do escândalo, da insurgência, do corpo desvencilhado de uniformes e uniformizações. O currículo realiza-se e se produz na segurança da disciplinarização do mundo e no asselvajamento catártico do corpo, na subversão da linguagem no português da Lélia Gonzalez ou na precisão técnica do discurso, porém nunca em apenas uma só das aparentes polaridades. Obrigada. A Mariana é de você. Então, aí a gente chega em 2022. Na verdade, 2022 começa quando surge essa possibilidade do projeto da FAPESP. Eu não lembro nem como ele chegou até nós, mas quando a gente olha para esse projeto e pensa como a gente consegue acessar esse projeto, eu gosto de dizer que o meu voto a favor do projeto da Nestlé, o meu voto favorável, eu presenteio ele à professora Maria Luísa, aluna, porque foi ela que um dia falou, alguém tem que ganhar esse dinheiro, então é melhor que a Mariana ganhe esse dinheiro, porque a Mariana vai usar esse dinheiro de uma maneira muito legal. Não foram bem essas palavras, mas foi isso que ficou no meu coração e que me deu força para abrir mão de uma luta. Eu devo ter dito antes de vocês que a escola britânica. E isso, assim, era uma luta nossa, né? Dinheiro público para a escola pública. É uma luta nossa, né? Então, concorrer ao projeto da FAPERJ, ele é mais palatável para a gente, né? Mostraram os vídeos para os acionistas, disseram, olha, a gente transformando a realidade em Xerém. Aí o pessoal lá na Suíça... Usadas. E aí... Os meninos leram os rótulos todos, vocês que usaram. Olha, para a gente conseguir ganhar o projeto, a gente precisava de doutores. Acho que foi a Clarissa que trouxe esse projeto para a gente. Foi ela que lembrei agora, que mostrou o projeto, foi É. ela. E ela é doutora, né? Mas ela falou assim, não, olha, eu ainda não tenho força, eu estou chegando aqui no doutorado agora, né? E aí, quem tem força? Tinha que ser a doutora Maria Luísa. E a gente foi atrás da Maria Luísa. Mas a gente queria muito ganhar o projeto, sabe? Então, a gente foi atrás de vários doutores. Assim, vamos colocar... Falei com a Luli, mas foi atrás de outros doutores para compor, assim, um time de doutores, porque a gente tinha que ganhar esse projeto. E também, quando a gente tem um grupo, não só a gente ganha força acadêmica para ganhar o projeto, mas no sentido de desenvolver o projeto mesmo, que também é essa a nossa ideia, não é só ganhar dinheiro, a gente quer fazer com esse dinheiro uma coisa muito incrível. E como a gente falou lá no início, sozinhos nós não conseguimos, né? Então, a gente foi abraçar outras pessoas, a Clarissa entra para apoiar na escrita do projeto o tempo todo. A gente buscou lá na Estácio o professor Paulo, que é da arquitetura e que traz algumas bolsistas para o projeto. Aí a gente buscou a Rebeca da biologia para também trazer o conhecimento dela e a força do conhecimento. Hoje eles não podem estar aqui porque para a gente conseguir conciliar agendas é complicado, mas estão conosco. E principalmente representados aqui pelos bolsistas de iniciação científica. Né? E aí aqui é a equipe dos doutores. Eu não citei o Eduardo, que entra com o conhecimento da música e a experiência do Colégio Pedro II. Então, A gente vai ter que sequestrar para poder trazer para cá, porque tá difícil. Então, a noiva. mas a gente consegue. E assim, o que é o projeto, eu não vou falar, porque o projeto foi entregue para todo mundo tem acesso. Espero que tenham lido. Quem ainda não leu, está lá disponível para ler, a gente lê em outro momento.
aquele trabalho lindo que a Adriane fez, perguntando para as crianças o que eles imaginam do projeto, e aí assim, gente, o que é isso? Olha só, os saberes. Pizza. Gente. Não, e eles faziam a pizza e falavam, você vai mostrar essa pizza pra Adriana? E os saberes, né? O que são os saberes para as crianças? Né? São as operações ali da matemática. E até quando a gente faz projeto com eles, no início, eles respondem aquilo que eles acham que a gente quer ouvir. Até o momento que a gente consegue que eles falem de verdade aquilo que eles acreditam, que eles sonham. Né? E esse trabalho desse aluno aí, do que ele imagina do projeto, depois vocês olhem ali com carinho, é o Diogo, que é um dos monitores escolhidos do projeto e que, assim, é outra história. Eu ia ficar aqui a manhã inteira, vou pular isso, vai ter momento para a gente contar essa história. Mas a ideia do projeto é desenvolvê-lo a partir dos dispositivos pedagógicos. Esse foi o nome que a gente colocou lá, depois ainda tinha que até perguntar, será que esse nome é bom ou não é? Fui olhar no dicionário, por enquanto é ele. Os dispositivos pedagógicos que a gente vai usar para viver. Na verdade, são aqueles que a gente já tem na escola e que vão surgindo. Muitos deles surgiram a partir da conversa com as crianças, em assembleia, perguntando o que vocês querem. A gente fez um drive perguntando às famílias o que as famílias queriam. Então, o projeto, ele nasce dessa conversa também com as crianças, com o que a gente já trabalhava na escola. E aí tem isso que já foi falado. Tem horta, tem sala de leitura comunitária, tem alimentação saudável, tem aula de inglês, as crianças que pediram aula de inglês, pediram aula de música. Tem trabalho com resolução de problemas, jogos, o parquinho, né, que as crianças pedem. Tem brinquedo para os pequenos. Os grandes querem brinquedo também, eles falam isso toda a assembleia, né? A gente quer brinquedo também. E aí a ideia de pensar esse espaço que contemple esses desejos das crianças. Então, quando a gente usa esse nome paisagismo, é para passar na prova e ganhar o projeto. E aí vocês da arquitetura vão falar com a gente mais sobre isso. Mas o que a gente quer é isso, é um espaço pensado junto com as crianças. O que essas crianças querem para esse espaço da escola. A cozinha experimental, o biodigestor, programação computacional, aquaponia. Como que isso vai acontecer? E assim, acho que foi a Adriane que falou, né? Começa assim, porque começa a partir do que a gente já tem e do que a gente acha possível. Mas vai acontecendo e vai mudando. E assim, nós somos as pessoas que vamos trabalhar nesse projeto. Então assim, se nós podemos participar, a ideia nesse momento, nessa meia horinha, é que cada um olhe e fale, eu posso contribuir nesse ponto aqui. Essa é a minha contribuição. E aí, assim, tem a coisa de quem vai se engajar onde, né? Aí eu pensei, como que eu vou organizar a apresentação disso ou começar a falar? Pensei, vamos começar primeiro no que não tem custo, que dá pra gente já ir fazendo. E aí, assim, as oficinas de leitura e escrita, que estão previstas no projeto, tem um custo, mas a gente pensou fazer a partir dos bolsistas e aí já dá para a gente estar começando. Então, tem uma ideia de oficina de leitura e escrita, mas não é mais do mesmo. Os professores já trabalham leitura e escrita e matemática também de manhã. Então, como pensar num contraturno um trabalho com leitura e escrita, mas que não seja aula, né? Então, a gente vai só jogando e vocês vão pensando. Daqui a pouco vocês falam. Matemática, continuar com o trabalho da redução de desperdício na escola, que foi interrompido. A gente fala com as crianças, mas talvez retomar a pesagem das sobras, voltar com essa conversa que era muito incrível. Teve uma época que eles até identificavam, na hora que eles iam comer, o que eles comiam, que era carboidrato, lembra? Tinha na porta do refeitório, assim, as referências para eles identificarem o que é carboidrato, o que é proteína, e as crianças assinalavam o que eles comeram. Era muito incrível. Então a gente retomar o que a gente já fez e inventar outras coisas.
Não sei se alguém sabe inglês para abraçar a oficina de língua estrangeira. Oficina de música, cadê? A gente tem uma pessoa apaixonada e com alguma experiência de música aqui, que é a nossa orientadora. A gente já tem o miocário acontecendo, mas tem que cuidar mais dele. Tem o trabalho de redução do consumo de papel, mas tem que pôr aqui coisas que a gente não pode esquecer, porque se a gente não fica alimentando essas ações, elas vão esfriando, sabe? Porque o dia a dia, gente, é muito intenso, né? Cuidar de 150 crianças, tendo que trabalhar matemática, história, geografia, minhocário, reciclagem de PET, rodando com tampinha, reduzindo alimento, é uma loucura. Então, de vez em quando, a gente tem que olhar e, por exemplo, eu não coloquei a redução de óleo, lembrei agora, já fica aí pra gente acrescentar aqui, que é uma coisa que a gente já faz e tem que reativar. A ingestão de água faz bem, a grande campanha que a gente fez com as crianças e que atendeu duas questões, de vamos beber mais água que faz bem para a saúde, e vamos trazer a nossa garrafinha para parar de usar copo descartável, sempre com essa pegada ambiental na escola. As assembleias que a gente já está aí fazendo e vamos continuar. A ideia de ampliar esse conselho escolar, né? Ampliar a participação no conselho escolar, que é uma coisa difícil de a gente ter a presença dos responsáveis na escola. Uma coisa importante que a gente já tem uma experiência, que é essa elaboração das narrativas fundamentadas teoricamente e que a gente depois publica como artigo, capítulo de livro. A gente tem muita escrita coletiva aqui, então a gente estava até comentando hoje, eu estava comentando no grupo de WhatsApp. Nossa, isso que a gente fez hoje aqui tem que virar um artigo, porque a gente fez uma retomada de tudo que a gente vem fazendo e tá aí só montar, só escrever. Tá lindo, tá pronto, né? Então, e já tá aí até a fundamentação teórica. Só escrever. Só tem que escrever e pagar. Não, atualmente não é só escrever. Não, mas eu vou entrar na parte. Os congressos estão Mas assim, os congressos estão ali na parte que a gente Não, mas a tem gente também. manda pra revista Espaço do Currículo, não tem programa. Aí, ó, anota esse nome. 200 nome, reais, revista 300 Espaço do reais. E a gente tem que focar lá nessa elaboração do relatório técnico científico, que é lá no final. Mas especialmente todos que são bolsistas, professoras ou bolsistas de EC, todo mês a gente tem que ter um relatório, tá? E aí, aproveitando esse movimento aqui de passar rapidamente para vocês, eu estou falando muito rápido, porque o tempo é pequeno, mas não pode deixar de falar, a gente vai precisar de um plano de ação, né? Então, todos os bolsistas vão ter que escrever em que eles vão poder contribuir com esse projeto. Ó, eu entro nessa parte, tá? Então, já vão pensando, não é nada complexo, não. A gente pensa juntas, ajuda, mas é escrever. E todo mês fazer um relatório, porque no final a gente junta esses relatórios todos e a gente tem o relatório técnico científico final pronto. O Sertão ensinou pra gente que quem é fraco só tem duas coisas para golpear: a astúcia e a oportunidade. A astúcia seja até, a oportunidade é agora. E aí a gente aprendeu, a Josi trouxe uma frase que era lá de 2015, eu trouxe uma do projeto de 2016, que sozinhas vamos mais rápido, juntas vamos mais longe. E a gente tem ido muito longe e agora a gente ainda tem mais gente com a gente, né? Então, assim, queria agradecer especialmente a Maria Luísa por ter abraçado esse projeto, porque a gente tem consciência de que sem ela a gente não teria conseguido ser contemplado no projeto. Então, assim, eu faço desse encontro um agradecimento a ela, né, que é minha orientadora no doutorado. Eu tenho muito orgulho de contar isso para vocês, porque é uma vitória, né, a gente chegar no doutorado nessa luta de estar trabalhando, de estar na escola, de ter a família para cuidar também, de ser mulher. E estou aqui num lugar que eu amo,
com vocês que estão comigo nessa caminhada. Eu só posso agradecer, dizer da alegria de hoje, de estar aqui fazendo esse seminário. E eu acho que é isso, eu termino com essa frase, né? Juntas vamos mais longe. Então, vamos, só vamos, tá? Obrigada.